Nós procuramos trazer para todos informações a respeito dos problemas, principalmente aqueles problemas que a gente normalmente tem em termos de saúde. Problemas oftálmicos, por exemplo, são muitos. A gente tem recebido inúmeros telefonemas de pessoas querendo saber detalhes. Enfim, se a gente tomar conhecimento, a gente pode ter um cuidado maior e evitar problemas mais sérios. Por isso, nós convidamos mais uma vez o Dr. Paulo Fadel, para a nossa alegria, para que ele possa falar, de acordo com o conhecimento tão grande que ele tem adquirido em todos esses anos já de vivência dentro da oftalmologia, possa falar sobre os mais variados temas, sempre trazendo alguma coisa assim que possa ajudar, porque sem dúvida as pessoas às vezes pecam pela ignorância. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Então a gente se esquece que às vezes precisa prevenir certos problemas de saúde. O caso dos olhos, né? Do problema de oftalmologia. É verdade. Hoje eu gostaria de falar basicamente de uma doença que é muito comum no nosso meio e que vai ficar cada vez mais comum, que é a diabetes. A diabetes continua sendo a maior causa de cegueira que nós temos ainda. E hoje, com a população se tornando cada vez mais obesa, então nós temos um aumento bastante significativo da diabetes, né? E a diabetes, o que é? Ela é uma microangiopatia. O que é isso? Ela afeta os pequenos vasos do organismo. E aonde eles estão? No olho, no coração, no cérebro e nos rins. Quer dizer... Então são esses 4 órgãos que mais são afetados. Quanto mais tempo eu tenho de doença, quanto menor o meu controle da glicemia, maior a chance de eu ter problema na visão. Então existe uma alteração no fundo do olho, na retina, chamado retinopatia diabética, que vai formando pequenos vasos dentro do olho, depósitos de muco, de proteína, de gordura. Então a pessoa pode ter aneurismas, sangramentos dentro do olho e perder a visão de uma hora para outra, entre uma piscada e outra. E ainda pode ter um sangramento numa área importante do olho chamado mácula, que leva a uma baixa visual importante. Então o mais importante é que a pessoa primeiro faça o controle bastante significativo da diabetes, da glicemia. Procurar um endocrinologista especialista em diabetes. É muito comum, às vezes, a gente vê... Eu tinha uma amiga, ela até faleceu em função do diabetes alto. Ela foi num restaurante e comeu 5, 6 sobremesas. Quer dizer, depois eu tomo remédio, ela fala, e isso resolve. Não, isso não resolve. Alto. Não resolve. Quer dizer, as pessoas que fazem isso correm o risco de ficar cegas. Correm bastante, né? Então, o que a diabetes ela vai levando, quem come muito doce, por exemplo, vai levando a um cansaço do pâncreas. Chega uma hora que o pâncreas produz de insulina não é o suficiente para fazer com que aquela glicose seja absorvida. E aí o sangue da pessoa vai ficando grosso, ele vai ficando um gel. E ele vai entupindo esses vasos e fazendo sangramento pelo organismo todo. Né? Olha que importante. Então isso é importante que entenda que a pessoa que tem, por exemplo, a diabetes alta, ela sente muita sede. Por quê? Porque o sangue é grosso. Então ela precisa diluir aquele sangue e tem que tomar muita água. Mas isso já é um estágio final. O importante é que as pessoas se conscientizem que é uma doença que tem que se controlar para o resto da vida, tem que fazer um controle bastante importante da glicemia, não adianta se enganar. Tudo que você faz, você paga com juro ou correção monetária. Então quem tem glicemia alterada e abusa, isso vai ter um preço lá na frente. E às vezes o preço pode ser uma cegueira, um derrame, um infarto, né, e não ter recuperação. Mas é importante que se entenda que essas alterações não ocorrem de uma hora para outra. Sim. Elas ocorrem ao longo de 12, 15, 20 anos sem cuidado. Como hoje o prazer do ser humano é comer, né? Então todo mundo hoje quer descansar num restaurante, comendo bem, fazendo bem as coisas, mas tem que fazer atividade física e principalmente tem que controlar a alimentação. E não esquecendo também, lembrando que o açúcar não está só no açúcar, no doce. Está na farinha, está na batata, está nas massas, no salgado também. É verdade, tem várias formas de açúcar, né? O triglicerídeo é aquele açúcar que acumula em torno da barriga, que faz você engordar muito, aquele
que aparece bastante. E esse triglicerídeo, ele é um açúcar que ele vem da farinha branca, do açúcar refinado, do pão. Eu costumo dizer quase tudo que está na padaria engorda, engorda muito. Né? E à medida que a gente vai ficando mais velho, principalmente depois de 40 anos, o metabolismo do organismo cai. Então nós temos que nos preocupar com aquilo que a gente coloca para dentro do nosso organismo. E açúcar demais não tem jeito, é a pior alternativa para o organismo a longo prazo. Ele vicia, a pessoa que está acostumada a comer açúcar, ela come sempre, e eu sempre digo ao diabético a seguinte frase: você não é confiável em termos de açúcar. Né? Então não queira se enganar, você não é confiável. Por mais que você fale que não coma, se os resultados mostram que os exames estão todos alterados, não há por que se enganar. Exatamente. Muito obrigada, Dr. Paulo Fadel, por sua participação em nosso programa. Valeu muito, uma explicação excelente, parabéns, muito boa. Eu acho que todos puderam aproveitar. Esse é um conhecimento que a gente tem que saber, porque eu acho que dificilmente tem uma família sem um diabético. É raro mesmo, é raro. E hoje está cada vez mais frequente. Exato. O seu telefone para informações, se você quiser formular perguntas, é 3075-7000. 3075-7000. O Dr. Paulo Fadel é o diretor médico do Hospital Union, que atende na Silva Jardim 3888. 3888, na Avenida Silva Jardim. 3075-7000. É o telefone para você saber qualquer detalhe a respeito de oftalmologia e trazer para a gente algumas sugestões.